Bom dia para quem está chegando agora também, pessoal. Vamos de novo. Hoje é dia 22/4, nós temos a nossa aula de arte. Nós vamos dar continuidade nos conteúdos que foram trabalhados no nosso último encontro. Agora a gente já retomou o conceito de mímese, estamos no conceito de estética, que foi trabalhado na aula passada. Quem recorda do conceito de estética que nós trabalhamos com essa obra do Picasso, fala justamente sobre como de tempos em tempos, em cada região, em cada localidade, o conceito de estética ele é relativo, né? O conceito de estética tem a ver com o conceito do que é bonito ou não. E cada pessoa vai ter o seu gosto pessoal, e ao mesmo tempo, de tempos em tempos, a gente vai ter gostos que são vistos em comum. Na semana passada, a gente trabalhava com a. A gente falou sobre, por exemplo, sobre os anos 2000 e como as roupas, como a magreza das artistas eram uma coisa bastante evidente no mundo da moda e que ditavam muitas regras relacionadas ao corpo, à estética do corpo, né? E a gente falou sobre estética em filmes, sobre vários outros conceitos. Aqui eu trouxe as 4 principais linguagens da arte que são trabalhadas nas escolas: artes visuais, música, teatro e dança, né? Claro que aqui eu trouxe, por exemplo, duas obras bem específicas, né? O balé clássico e a Vênus, a Vênus de Milos, como representações mais clássicas. E a música e o teatro que eu trouxe 2 elementos que representam, mas a gente tem bastante que aprofundar depois neles. Nós chegamos a trabalhar sobre arte rupestre um pouquinho, quem é que recorda? Quem é que lembra sobre quais eram as principais características dessas pinturas rupestres? Alguma coisa que a gente trabalhou na aula passada, alguma coisa que vocês leram, que vocês se lembram? Quem é que pode ligar o áudio agora para comentar um pouquinho? Deixa eu ver. O pessoal tá em ritmo de feriadão já. Oi. Lembra que eu sou canceriano, gente. Eu preciso que alguém fale comigo. Alguém que estava na aula passada e recorda do que a gente falou sobre essas obras? Deixa eu ver, ó. Imagens feitas nas paredes das cavernas. Muito bem, Nicole. Qual material que eles utilizavam? Retratavam a vida dos homens das cavernas, né, os homens primitivos, e eram desenhados com carvão e outras coisas. Muito bem, Vitor. As outras coisas ali a gente tem sangue, né, sangue da caça, nós temos gordura animal, nós temos o carvão, né, em outro momento. O que mais? Muito bem. Então, vocês estavam dentro. Ó, aqui eu trouxe uma pintura rupestre no Brasil, né? A gente tem aquela ideia de que a arte está muito centralizada na Europa, mas aqui no Brasil a gente também tem vários pontos específicos onde já foram encontradas pinturas rupestres, né? No Piauí a gente tem uma grande quantidade de obras rupestres que tem uma reserva, né? O que mais? Trabalhamos com a Venus Willendorf, aquela escultura de 13 centímetros que foi encontrada na Áustria. Quem é que recorda por que que ela não tem cabeça ou por que que a representação ela tem esse formato assim do corpo? Alguém recorda? Sim. Vamos lá. Lembra que não tem problema. Se errar, tá tranquilo. Não tem certo e errado aqui. A gente tá retomando, relembrando algumas coisas. Quem é que estava na última aula, lembra que nós falamos da Vênus de Willendorf, pessoal? Lembram que ela era uma escultura pequenininha, que ela era carregada pelos nômades, na época que a civilização ela era composta por grupos nômades.
que eles iam passando de lugar em lugar, trocando de lugar em lugar, a escultura era pequena para ser carregada. Que mais? Ela era um ideal de beleza, será? Na verdade, eles tinham ela como uma cultura, como uma escultura relacionada muito à religiosidade, ao conceito de fertilidade, muito bem. Ó, isso aí. Como a gente tem hoje em dia várias imagens de santas, né? Nós tínhamos naquela época também. Acredita-se que eles tinham esse conceito como se ela fosse uma deusa, uma divindade relacionada à fertilidade. Precisa de uma mulher saudável. Também, na verdade, em cada geração, em cada época, a gente tem várias representações do que seria uma mulher saudável, uma mulher forte, né? Uma mulher com um ventre maior, com essa estrutura, ela teria muitos filhos, né? Lembram que naquela época eles estavam muito relacionados a essa construção de quanto mais pessoas a gente tem para caça, mais pessoas a gente tem para depois para o plantio e assim por diante, né? A gente vai ver os nossos antepassados, eram grupos familiares bem grandes, né? Não se tinha esse conceito que hoje em dia a gente tem de, eu vou ter um, dois filhos no máximo, olha lá. Né? Antigamente se tinha o conceito de ter vários filhos os maiores iam ajudando a criar os menores, né? E já iam trabalhando e já iam fazendo várias coisas. Muito bem, vamos voltando. Nós tínhamos o textinho sobre arte rupestre, que nós falamos um pouco. Ali vocês devem lembrar, né, que tem alguns períodos que vocês passam, que a gente passa na arte rupestre. Provavelmente vocês vão trabalhar isso também em história. Onde é que estão nas aulas de história com professores? Recordam? Hum. Já chegaram a falar de arte rupestre já na aula de história, pessoal, aqui com o professor? Sim, não? Hoje eu tô cheio de pergunta. Não? Já passaram? Tá, ok. Ah, e passaram pelo período então que eram nômades, depois que começaram a plantar, colher, aquela coisa toda. Ok, perfeito. Então, esse textinho só corrobora. Esse material que eu trouxe semana passada, vocês lembram? Semana passada não, no nosso último encontro. Vocês lembram que a gente falou um pouquinho sobre a relação do grafite com os murais de hoje em dia? Sim, quem é que recorda? Qual a relação do grafite com, por exemplo, com a arte rupestre daquela época? Como é que a gente pode estabelecer uma conexão com isso? Quem estava na última aula, a gente fez isso, a gente estabeleceu conexões. Bem-vindos para quem está chegando agora. Vamos lá. Mesmo quem não estava no último encontro, qual é a relação que a gente consegue estabelecer entre o grafite, que é aquela arte utilizando spray, que é feito hoje em dia nas grandes cidades, principalmente, que tem muitas brigas, muitas discussões sobre se é arte ou não, conceito de arte, aquela coisa toda. O grafite e a arte rupestre, qual a relação entre elas que a gente consegue estabelecer? Quem é que consegue me explicar isso? Ambos são feitos nas paredes, né? Muito bem. Na verdade, pode ser feito no teto, pode ser feito em outros lugares também, mas muitas vezes são nas paredes. O que mais? As duas são formas de expressão. Muito bem, Isabela. Isso aí. O que mais, pessoal? Mostrar o cotidiano. Isso. Essa relação também é bastante forte, né? Mostrar o cotidiano é uma coisa que também nós temos na arte rupestre, nós temos agora na contemporaneidade. Por quê? A pessoa que faz o grafite, ela também está mostrando através dessa arte um pouquinho do seu cotidiano, né? A gente tem vários artistas que trabalham com representações com signos visuais. Aqui eu trouxe esse artista de São Paulo, que na verdade não se tem um consenso se é um artista, do que chamar ele, né? Era uma pessoa que vivia em São Paulo e que produzia esses murais, o Gentileza, né? E essas obras dele hoje em dia são vistas como uma forma de expressão tão pura
tão natural, não foi ninguém que estudou a arte contemporânea, não foi ninguém que teve uma formação acadêmica e fez isso para chamar atenção, nem nada do tipo, sabe? Era uma pessoa que levava essas palavras de paz, de gentileza, né? Para uma cidade que muitas vezes é vista como uma cidade tão cinza e tal. Ele levava essas palavras e ele fazia esses murais, e tem esses murais até hoje em vários lugares. E, e ele acabou se tornando um artista, um consenso assim, no universo artístico. E das duas formas, tanto nessa outra obra que aparece aqui no canto, ela apareceu no Enem em 2017, se não me engano, com uma questão que falava sobre isso, né? Falava sobre as prefeituras pintando os murais de grafite de cinza. É uma relação bem tênue com, por exemplo, se nós começássemos a pintar ou a destruir as pinturas rupestres daquele período, né? Porque ambas trazem muito da realidade daquele momento, ambas são um marco, ambas são arte, ambas falam de expressão. Então, no Enem trazia uma questão justamente como essa, que falava sobre essa relação entre as duas. Por isso que a todo momento eu vou trazendo algumas referências também do Enem para vocês terem uma noção, tá, pessoal? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Alguém pode mandar o link da chamada, por favor? Eu não mandei ainda, Ju. Daqui a pouco eu vou mandar, tá? Continuando. Depois que nós falamos sobre arte rupestre, nós vamos introduzir agora, então, um pouquinho da arte egípcia. Quem é que, quando eu falo em arte egípcia, quem é que pode me dizer assim alguma coisa que recorda do período de escola, ou de filme, ou de série, alguma coisa que assistiu? Quem é que pode comentar alguma coisa? Vamos lá. Acorda, meu povo, já é 11 horas da manhã já. Vamos acordar. Ó, o colega mandou mensagem. Vamos lá, pinturas murais, perfeito. As pinturas de Anubis. Quem é que pode dizer para o Vitor, tu pode dizer para os colegas quem é Anubis? Quem tiver áudio, pessoal, é show de bola, liga o áudio. A voz tá ruim, não é problema. A minha tá péssima, eu tô aqui falando também. Essa mudança de tempo deixa a voz muito estranha, né? Deus que levava eles para o pós-vida, muito bem. Isso aí, tem várias. Eu acho que eu tenho aqui uma imagem mesmo do Deus Anubis fazendo esse julgamento, né? Era ele que fazia esse julgamento, ele estava lá no processo de pesagem do coração. Para quem nunca ouviu essa história, você tinha um conceito de que Anubis, né, ficava aguardando lá naquela porta, e o coração da pessoa, quando ela falecia, o coração da pessoa era pesado numa balança. E nessa balança, de um lado era colocado uma pena, de outro lado era colocado o coração da pessoa. Se o coração da pessoa, pelo seu período em vida, ela ser mais pesado do que a pena, um coração leve é um coração que não fez coisas ruins para os outros, tentou não machucar as pessoas, tentou seguir por um caminho mais de luz e tal. Se o coração fosse mais pesado do que a pena, a pessoa uh, ela era devorada por um ser místico lá, um ser com uma cabeça meio de jacaré, um corpo lá meio diferentão, assim, sabe? Eram seres antropomórficos que a gente chama, né? Ahn, Alguém já ouviu falar dessa história que eu tô falando agora, da pesagem do coração? Eu li um livro que tinha diversas referências de arte egípcia. Sim, tem vários livros, né? Porque é lindo, é muito diferente da nossa cultura aqui ocidental, assim, é muito diferente. Então o pessoal curte muito, né? O que mais? Mais alguém, pessoal? Vamos lá, quero ouvir alguém falar comigo no áudio, pelo amor de Deus. Seguinte, aqui tem uma representação que foi feita na parede, né, pessoal? A gente tem com os egípcios um conceito chamado de lei da frontalidade. O que que é essa lei da frontalidade? A gente vai ver que sempre as representações que eram feitas com um padrão. Por quê? Vamos lá. Todas essas representações que eram feitas, elas eram feitas principalmente nas paredes nas tábuas, nas paredes das construções
que eram dos faraós, né? Então, tinha muito dinheiro envolvido, né, pessoal? Então, essas imagens contavam a vida dos faraós. Como eles acreditavam que a alma ela ia retornar, por isso que tinha todo o processo de mumificação do corpo, né? Tanto que mumificavam o corpo do faraó, os seus gatos, né? Tinha toda uma função assim. Então, como eles faziam esse processo de mumificação, eles acreditavam que a alma ela ia e ela ia retornar em outro momento, né? Então, como ela ia retornar, eles guardavam todo o ouro que foi adquirido, que foi construído por aquele faraó, guardavam o corpo do faraó mumificado, guardavam no caso, os gatos, né? Até os gatos tem várias. No Museu do Louvre tem vários gatos que foram mumificados, assim, dos faraós. E tudo isso ficava guardado, então, dentro dessa pirâmide, no caso, que era uma tumba, né? O que que acontece? Essas representações pintadas nas paredes, elas representavam fatos e vivências da vida desses faraós. Aqui a gente tem o faraó caçando, né? Aqui tem a esposa do faraó e aqui tem o filho, ó. Se a gente for parar para ver, o tamanho das pessoas, ela não é um tamanho real. Então eles não trabalhavam com um realismo, né? Eles trabalhavam com uma imagem simplificada. A gente vai ver que o tamanho tem a ver com a hierarquia. Então, o faraó sempre vai ser maior, a mulher um pouco menor, a criança menor, mas mesmo sendo uma criança, ela tem um formato de adulto, só que pequeno, né? E esse conceito de adulto pequeno, pessoal, vai ser assim, ó, muito utilizado até lá no final da Idade Média. Até o final da Idade Média, a criança era vista como um adulto pequeno. Por isso que a criança trabalhava junto. Trabalhava no campo, trabalhava em vários setores. Porque ela não era uma criança, tipo, não tinha o conceito de criança, eles tinham o conceito que ele era um adulto pequeno, ainda não tinha crescido. Então aqui a gente vai ter algumas características. Por exemplo, a coloração. Então nós tínhamos uma pessoa que era responsável só por desenhar, por marcar, a outra fazia os desenhos de contorno, a outra fazia a pintura. Nós tínhamos um processo de pintura com vários setores nessas construções no Egito, tá? Aqui a gente vai ver a pesagem do coração, ó. Essa daqui é a cena que eu tinha falado, ó. Aqui nós temos vários deuses, né? E seres antropomórficos. Lembra que antropomórfico tem a ver com os deuses egípcios, eles tinham corpo de humano, cabeça de animal. Então a gente vai ter um deus, aqui é Osíris, né? Osíris. Aí nós temos deuses, Deus com cabeça de coruja, Deus com cabeça de gato, que era uma deusa. Nós temos Deus com cabeça de jacaré, e assim vai. E aqui tá Anubis, ó, fazendo a pesagem do coração, ó. Alguém já tinha ouvido falar sobre isso, galera? Como vocês estão quietinhos hoje? Não, ainda não? Ó, a Milly já tinha ouvido falar. Louco, né? Louco pra gente, na verdade, né? Mas cada cultura tem uma história diferente. Ó, Fábio e Isabela já conheciam. É legal vocês irem falando se vocês já conheciam ou não, galera, que assim eu posso aprofundar um pouco mais ou um pouco menos, tá? Daí eu consigo ir explicando para vocês essa parte. Vamos lá, então. Voltando aqui. Um outro detalhe, pessoal, que vai aparecer em várias obras é o tom de pele. O tom da pele do homem vai ser diferente do tom da pele da mulher. Por que isso? Você sabe me dizer? Sem saber da história egípcia, vocês conseguem responder essa pergunta. Vamos Ainda lá. tem alguma coisa a ver com a hierarquia? Tipo, o fato de sempre ser o maior? Ah, não tem a ver com a hierarquia nesse sentido, tem a ver com outra coisa. Hum, Por que será que o homem era retratado com uma coloração mais escura e a mulher com uma coloração mais clara no Egito Antigo? Perfeito. Ó, tu já conhecia, né, ô Isabela? Porque o homem, muitas vezes, todas as vezes, né? O homem trabalhava no sol, trabalhava na plantação, trabalhava fora, né?
Ali a gente já tinha esse conceito do homem trabalhar fora. E a mulher trabalhava dentro de casa, cuidando, limpando, gerindo, né? Gerindo a família e tudo mais. Então, ó, isso mesmo. Isso vai ser visto tanto no Egito, depois vai ser visto em vários grupos. Em vários grupos a gente vai ver essa diferenciação. A mulher da Idade Média, por exemplo, ela tinha que ter a pele branquinha, 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 que era justamente para mostrar isso. Porque quanto mais branca a pessoa fosse, mais rica ela era. Aqui ainda não tem essa coisa da riqueza tão fortemente, né? Mas a mulher, ela normalmente ela era representada mais branca por ficar mais em casa. Muito bem. Tá. Aqui, pessoal, nós temos algumas outras obras. Essa obra aqui, o busto de Nefertiti, tá? Ela é uma peça que também está no Museu do Louvre e ela é simplesmente um dos marcos. Ela traz um realismo muito grande, já é mais pro final do período já é mais pro final, não é tão no início assim dessa sociedade egípcia. A sociedade egípcia que foi criada, pessoal, todas aquelas histórias relacionadas a, aos governantes e tudo mais, né? Vocês já devem ter ouvido falar alguma coisa. São muitos séculos, né? São muitos séculos. É uma sociedade que ela é construída e dura muitos séculos. E ela fica como principal durante muito tempo nessa região. Então nós temos outros povos naquela mesma região, mas nenhum deles tem uma duração de sociedade tão forte durante tanto tempo, sabe? A gente depois pode trazer alguns deles para vocês verem. É bem legal mesmo. Tem outras sociedades, por exemplo, os sumérios, né? A gente vai ver os sumérios, eles trouxeram a escrita de uma forma muito forte, né? A escrita cuneiforme, que era feita utilizando peças de argila, e aí eles faziam os furinhos, assim, e escreviam naquelas tábuas de argila. Depois a gente pode ver alguns deles. Aqui, nós temos, quem é que sabe que construção é essa aqui, galera? Esfinge? A esfinge, muito bem. E o que que era a esfinge? Quem é que recorda? Olha que mitologia egípcia, pessoal. É uma coisa assim, ó, gigantesca, né? Tem muita informação mesmo. O que que era a esfinge? Quem é que lembra? Cabeça de humano com corpo de, ó, nananana, era a tumba dos faraós. Na verdade, ele guardava, né? As pirâmides eram as tumbas onde ficavam os faraós, né? As pirâmides, essa construção que enfim, são marcos gigantescos, né? Mas as esfinges é como se elas guardassem aquele lugar, né? São as feras que cuidam aquele lugar e tal. Aqui a gente tem a esfinge tem um corpo de humano, tem o corpo não, a cabeça de humano com o corpo de uma espécie de leão, talvez, uma coisa assim mais felina, né? E esse nariz aqui, galera, só para vocês se verem como a história ela vai se juntando as pecinhas assim que a gente fica meio, oi, tal época. Esse nariz aqui da esfinge foi destruído, sabe por quem? Quem é que já ouviu falar dessa história? Quem é que destruiu o nariz da esfinge? Vamos lá, quero ver quem é que acha primeiro. Quem tem celular aí, cata no celular. Quem destruiu o nariz da esfinge? Bora. Napoleão, muito bem. Napoleão Bonaparte na sua ascensão, né? Quando ele tá conquistando muitos povos, ele ele destrói o nariz da esfinge. Que louco, né? As primeiras fotografias que foram feitas na esfinge, pessoal, é incrível. Quando a gente vai estudar sobre a história da fotografia, a gente consegue ver isso, consegue ver as primeiras fotografias que foram tiradas lá na esfinge. Foi tipo um marco assim mundial quando a fotografia foi inventada e as pessoas começaram a, porque antes, imagina, antes as pessoas só conheciam o mundo através da escrita,
através das músicas, através de desenhos de pessoas que foram para esses lugares. A partir do momento que a fotografia existe, as pessoas começam a ver o mundo como ele realmente é através da fotografia. Então, sei lá, quem morava na América, poder ver uma fotografia de como é que era a esfinge, imagina. É muito legal estudar a história da fotografia. Depois, em um outro momento, a gente pode conversar mais sobre isso. E ver como é que as pessoas começaram a reagir ao descobrir o mundo através da fotografia. Louco, né? Vamos lá. Ó, aqui eu tenho 3 esculturas, tá? Que são egípcias. E a gente vai ter os egípcios como marcos bem importantes para a escultura mundial, depois também para os gregos, né? Os gregos vão imitar muitas coisas da escultura egípcia. Por exemplo, aqui nós temos uma escultura feita em pedra. Como é que é o nome da pedra agora? Peraí. Opa, voltou lá no início, perdão. Tô tentando lembrar o nome da pedra, gente. Não é pedra sabão, é pedra. Não vou lembrar o nome da pedra agora nesse momento. Depois eu mando para vocês escrito. Mas aqui a gente tem uma construção bastante rígida, ó, com as formas bem paralisadas. Não tem tanto não tem um realismo tão grande quanto a gente vai ver depois nos gregos, tá? Aqui a gente já tem um conceito relacionado ao órgão genital que a gente vai conversar mais pra frente. E que as pessoas ficam bem. Ai, tinha um pintinho. Primeiro, né? Não se tinha aquele conceito relacionado. Não tinha a nudez aqui e ela não é vista como a gente é aqui em outros lugares do mundo. Voltando, explicando. Esse daqui se trata de uma pessoa super importante na época, tá? Não se tinha esse conceito de eles não eram tão sexualizados nesse sentido como a gente, sabe? De ficar olhando, oh meu Deus do céu. Não se tinha isso. Então muitas estátuas elas vão ter pouca roupa ou vão ter órgãos, por exemplo, que a mulher tá com o seio de fora. Se via a beleza do corpo pelo seu funcionamento, ou como o corpo é uma máquina que funciona, que tudo encaixa certinho e funciona certinho. Não, se pensava na beleza estética da obra, não tanto nessa beleza relacionada à sexualidade, né? Como a gente tem aqui muito forte. Aqui a gente tem, então, um faraó e a sua esposa. Ele é um dos mais importantes, se não me engano. Aqui o material é um outro material, não é o mesmo tipo, não é a mesma pedra. E a gente pode ver a rigidez, a gente pode ver que eles olham no mesmo sentido. Nós podemos ver que não é tão detalhada, é mais simplificada a forma. Ó, aqui tem um pedaço, ó, que é o que dá sustentação para essas duas partes da escultura, tá? E agora a gente vai dar um pulinho para a egípcia. Pode ser? Ó, hum, Alexandre o Grande já conquistou, tá? Aqui, no Antigo Egito, que surge uma das primeiras civilizações com obras de arte elaboradas e complexas no período entre 3000 antes de Cristo e a conquista do Alexandre o Grande em 323 depois de Cristo. Então, ó, mais de 3.300 anos. Os egípcios desenvolveram a escrita hieróglifa. Isso aqui é legal, ó. Hieróglifos. Quando a gente fala, eu, por exemplo, quando brinco com os alunos, meu Deus, aqui é um hieróglifo. É a escrita que eles utilizavam através de signos, né? Tinham imagens e essas imagens, esses pequenos símbolos, eles eram a forma de escrita deles. Depois eu posso mandar para vocês um alfabeto egípcio para vocês poderem terem uma noção assim. É bem legal. Como o faraó era considerado a encarnação do próprio Deus na Terra, tudo que os escribas, que eram essas pessoas que escreviam, que desenhavam nos papiros, papiro é o primeiro papel que é feito, né? Papiro vem de uma planta, é feito todo aquele processo de macerar, de colocar num tecido para ele escoar a água, fica só o papel. Registravam nos papiros, tinha uma relação com o faraó, com os deuses ou com o morto.
A arte egípcia era intensamente religiosa e simbólica, na qual se dava especial importância ao conceito religioso de imortalidade da alma, lembram? Sobretudo do faraó, para o qual se erguiam monumentos funerários colossais, como mastabas, as pirâmides e os hipogeus. As mastabas é um pouquinho diferente só das pirâmides. As pinturas eram representadas hierarquicamente, isto é, o faraó é maior do que os súditos e os inimigos ao seu lado. Os egípcios pintavam a cabeça e os. Ah, isso é a lei da frontalidade. A cabeça de perfil, o peito e os ombros de frente, os olhos eram pintados de frente. Muito bem. Isso sobre a pintura egípcia. Alguma pergunta sobre o Egito Antigo ainda, pessoal? Alguma pergunta, algum comentário? Ó, ela era feita em arenito. Arenito, tu diz a escultura, aquela que eu mostrei antes, ou a esfinge? A escultura. Ah, muito bem. Obrigado, Victor. Isso aí. É que tem várias pedras, né? E ali naquela época, por exemplo, na Grécia Antiga, eles vão trabalhar muito com mármore. Muito. Vai ser o material principal que eles vão trabalhar. E o mármore é difícil de trabalhar, meu Deus do céu. Eu tive uma experiência só na faculdade e foi muito punk. Sem falar no caro, né? Caríssimo, caríssimo, caríssimo demais. Meu Deus do céu. Vamos. Paramos um pouquinho agora o Egito. Pessoal, temos perguntas sobre o Egito Antigo, alguma curiosidade, alguma coisa que vocês queiram perguntar, comentar, enfim. Vamos lá, agora é a hora. Egito Antigo. Vocês estão muito quietos hoje. Meu pai. Isso é sono? Ou já estão almoçando? Vocês já estão almoçando, gente. As pirâmides são consideradas arte. Olha só, aqui a gente entra num conceito importante, Vitor, muito bem. Porque a arquitetura, ela também é vista como uma forma de arte. As pirâmides, o Museu do Louvre, grandes obras arquitetônicas, como, por exemplo, a. Como é que é o nome? Ai, como é que é o nome, gente? Agora me fugiu o nome. Como é que é o nome daquela construção na França? Que é uma das primeiras do estilo moderno, que aparece no Emily em Paris. A Torre Eiffel, isso. A Torre Eiffel. Todas essas construções arquitetônicas, elas também são consideradas formas de arte, né? A arquitetura também entra nesse quesito. Ao mesmo tempo que ela trabalha com esse conceito de é uma construção, né? Mas o estilo dela, a forma como é feita, tem todo um conceito por trás. Então, sim, a gente pode considerar também como forma de arte. Eu ouvi dizer que os gatos do Antigo Egito eram considerados guardiões da entrada do submundo. É verdade isso? Olha só. É que, na verdade, a gente tem vários conceitos, né? Quem era, na verdade, o guardião era o Anubis, né? Era o Anubis que fazia essa distinção de quem fazia a pesagem do coração, aquela coisa toda. Ma Horus? Horus também? Alguém aqui gritou Horus. Mas Guardiões do Submundo. Adorei quem entrou. Mundo Curioso. É uma pessoa, é uma, é uma marca. Achei maravilhoso esse nome. Quem é que tá falando em nome de Mundo Curioso aí? Quem é o Mundo Curioso? Fiquei curioso pra saber quem é o Mundo Curioso. Parece o nome de uma revista de ciência. Curti. Ah, Vinícius. E tu te intitulou Mundo Curioso porque tu é muito curioso, Vinícius. Você tem até uma marca pessoal, olha só. Mas os gatos, eles eram considerados deuses, né? Porque se tinha uma deusa que era metade humano e metade gato, né? Eu não lembro agora qual era. Bastet. Isso. Deixa eu colocar aqui no Google, vamos procurar.
Não tem problema de procura. Bastet. Deusa. Ó, deusa egípcia. Vamos ver. Bastet. Ah, aqui, ó. Tá aparecendo pra vocês, pessoal? Alguém grita aí no microfone, sim ou não? Tá aparecendo. Tá aparecendo? Ó. Vamos ver o que ela fazia da vida. Quem era? Deixa eu ver. Museu Egípcio Rosa Cruz. Ah, legal. Vamos procurar aqui. Para os antigos egípcios, a religião era modo de explicar a realidade. Os deuses agiam para favorecer a vida no Egito. Vamos ver onde vai aparecer aqui, ó. Tem a Isis também, isso aí. Ó, vamos ver. Entre os diversos deuses do panteão egípcio está Bastet, representada como uma gata com corpo humano, né? Aquilo que a gente falava do antropomórfico, né? Um ser antropomórfico, com cabeça de animal. Era filha de Ra, que é o deus Sol, lembra? E aparece entre as divindades egípcias desde o Reino Antigo. No início do período dinástico, Bastet era uma representação diferente da que mencionamos acima, pois ela era a leoa, e por isso representada como tal. Era evocada. Só um pouquinho. Só um pouquinho, a minha bateria tá ameaçando acabar. Ela era. Alguém lê aqui em voz alta, por favor? A partir desse trechinho aqui. Era evocada. Só vou pegar meu carregador. Para proteger o rei na batalha. Foi somente a partir do primeiro milênio antes de Cristo, período também em que o gato já havia sido domesticado pelos egípcios, que sua representação com este animal felino tornou-se mais comum, passando também a ter atributos mais pacíficos. Olha só. Como a questão social vai se influenciando e se misturando com a religiosa. Obrigado. Quem que tá lendo? Quem é que tava lendo pra gente? Yasmin? Obrigado, Yasmin. Valeu. Ó, tá. Com a proteção da saúde individual, ó. Aqui a gente tem o motivo, ó. Individual, dos solares e da fertilidade. Eram essas as atribuições para a deusa Bastet. Show de bola. Partiu Grécia. Pessoal, a parte da Grécia, eu vou depois, que a gente tem mais 11 minutos só. Quando fala de Grécia Antiga, assim como o próprio Egito, né? A gente tem muita informação, muita literatura, muitas histórias. Essa parte religiosa também continua muito forte. Então, nos gregos, a gente também vai ter mais de um deus, né? A gente não vai ter aquele conceito de um deus só, é mais para frente. Grécia Antiga também, nós temos vários, e cada um deles com símbolos diferentes, com significados diferentes. O que a gente vai fazer? Para o nosso encontro, a gente vai finalizar isso daqui, a gente vai ler, cada um vai tentar olhar em casa um pouco, e eu posso mandar um vídeo que eu acho bem legal, que eu tenho ali acesso, que fala um pouco também dessa história. Eu não sei vocês, mas eu ouvindo, eu funciono bem melhor do que lendo. Para mim, me ajuda um monte, né? Cada pessoa tem uma forma de aprendizagem. Eu vou começar, então, pela parte visual, tá? Lembrando que a gente tem três partes na divisão da arte grega. A gente vai ter essas duas, essa escultura aqui, ela é do período helenístico. No período helenístico a gente tem muita movimentação, a gente tem, olha as vestes, parecem tecidos de verdade, não parecem? Os músculos, a barba, o cabelo, ó. Aqui a gente tem Laocoonte e os seus dois filhos,
as cobras estão enrolando eles, né? A gente tem do lado de cá uma escultura clássica, que é num segundo período da escultura grega, e ela vai ter essa pose, ó. Essa pose, ele a princípio, se não me engano, é uma lança que ele tá segurando, tá? Aqui a gente tem muito forte aquela questão dos Jogos Olímpicos, né? Do ser humano enquanto uma um ser que tem toda uma questão muito forte ligada ao corpo, né? O corpo, a saúde física e tudo mais. Então a gente tem esse cara aqui lançando disco. Não é isso aqui, não é do disco, esse aqui é da lança. O que nós temos mais? Regras que eram utilizadas para composição, por exemplo. Aqui são 7 cabeças de altura, sendo que as esculturas vão seguir essas regras, né? Por questões de estética, por questões de beleza, de que forma ficaria mais bonito, de que forma ficaria mais interessante as esculturas, as formas. Então aqui a gente vai ter muitas coisas que vão ditar regra até hoje em dia. O que a gente pode perceber, assim, tem um lado positivo e um lado negativo, né? As pessoas muito se fixaram em todos esses padrões estéticos da arte grega até a contemporaneidade. Como coisa negativa, assim, a gente tem a questão das pessoas identificarem a beleza somente, se for uma beleza nesse estilo, né, bem padronizada. Como parte boa, a gente tem os conceitos de mímese que a gente falava lá antes, os conceitos de mímese, de estética muito desenvolvidos, muito ampliados e conversados e muito representados na história da arte. São 2 pontos, né? Ponto negativo, ponto positivo. O que a gente pode perceber mais aqui? Na arte grega, a gente vai ter muitas representações de deuses ou de atletas, né? Principalmente. E aí nós temos também os governantes também vão ser bastante representados. Quanto à parte da arquitetura, aqui a gente tem um dos principais templos, né? Que era o Partenon. Quem é que já ouviu falar que lembra assim o nome de alguns deuses gregos para a gente poder retomar? O Partenon, ele era a construção, o templo da Atena. Quem é que recorda mais ou menos? Ou que recorda? Isso, muito bem, ó. Zeus. Zeus é um, né? Do Monte Ares. Olimpo. Quem? Ares. Ares. Mas deixa eu pensar, Ares não era do romano? Acho Não que é do romano. lembro. Era do Ó, romano? aqui a gente tem uma mistura clássica. O que acontece? Tem um livro que fala bastante sobre a arte grega, e aí ele fala assim, ó, tem uma frase muito importante que foi, os romanos, quando Roma invade a Grécia para conquistar, eles acabam se apaixonando tanto pela arte, por tudo, que mesmo destruindo muitas coisas, eles começam a fazer um Ctrl+C, Ctrl+V desgraçado, gente. Então, o que acontece? Vários deuses, depois romanos, vão ser inspirados e inspirar. Sabe aquele trabalho escolar que a gente pega do colega, assim, e vai fazer parecido para entregar para a professora? Então, eles fizeram mais ou menos isso. Então, vai ter vários deuses romanos que vão ter as mesmas atribuições dos deuses gregos, só que eles vão ter outro nome, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ares era filho de Zeus, tá? Ah, eu jurava que ele era romano, gente. Vamos ver aqui, ó. A Gaia eu sei que já não é o mesmo rolê. Gaia não. Vamos ver. Como que o Google ajuda, gente? Vamos lá. Monte Olimpo. Quem é que já assistiu Tem o o Dionísio também. galera? Oi? Tem o Dionísio. Dionísio, muito bem. Dionísio tem tudo a ver com a gente aqui, hein? Dionísio é o deus que depois é o deus do teatro, é o deus das festas, deus do vinho. Inclusive o teatro, ele surge, o teatro ocidental, como a gente trabalha, ele surge muito por causa do deus Dionísio. Vamos lá. Ó, os principais deuses, 12 deuses que formam o panteão grego. São eles: Zeus, Hera, Poseidon, Atena, Ares, não tá aqui Ares.
Deméter, Apolo, Artemis, Hefesto, Afrodite, Hermes e Dionísio. Muito bem. Nossa, tem alguém chegando agora, é na hora de ir embora. Oi, Aline. Queimou a canjica, Aline? Queimou a canjica, Aline? Tá na hora de ir embora, mulher. Nem me respondeu. Ó, Deus da guerra, muito bem. Quem mais, galera? A Perséfone, ela não era uma deusa do Monte Olimpo. Perséfone é aquela que foi pro... Ai, como é que é? Que vivia no submundo. Ela Ah, era uma deusa, ela era filha da Deméter. era? É que a gente tem os 12 principais. É igual o santo, né? A gente tem aqueles que são principais, depois tem outros que são os beatos, enfim. Ah, agora tá até. Tem umas subdivisões, tá? É, Olimpo e depois tem a galera de baixo. Muito bem. Vamos lá. Ares era o deus da guerra. O que mais que perguntaram aqui? Hades, submundo. Ares, Zeus. Taranã. Tá ok. O que que a gente pode ver com relação à arquitetura falando sobre os deuses, né? Do mesmo jeito que hoje em dia a gente tem várias igrejas, né, pessoal? A gente tem as igrejas, por exemplo, a igreja de Nossa Senhora. Deixa eu ver como é que é o nome dela lá do centro. Nossa Senhora. Aqui na 72 tem a Nossa Senhora das Graças, né? Igreja de Nossa Senhora das Graças. Lá no centro de Gravataí, quem é que lembra o nome daquela igreja lá? Nossa Senhora dos Anjos, né? Do mesmo jeito que tem essas construções, na Grécia Antiga nós tínhamos, por exemplo, o Partenon era o templo de Atena. A gente está lembrando a gente não pode estabelecer uma relação tão direta em relação à forma como eram feitos os tributos, porque, por exemplo, na Igreja Católica a gente coloca, acende uma vela, faz uma oração, né? Em outras realidades, em outros grupos, em outras religiões, são feitas, né? Como se fossem oferendas, né? Por exemplo, lá na antiguidade eles levavam, então, oferendas para esses deuses. Justamente o deus do vinho, quando eu falava sobre o teatro, eram feitas várias procissões, né, para o deus do vinho. Eles levavam oferendas, eles largavam no seu templo. E todas essas reuniões, esses grupos que iam passando, cantando, agradecendo pela colheita do vinho, foi numa dessas que surgiu o Tespes, o primeiro conhecido como o primeiro ator da história, que subiu numa bancadinha, assim, no meio da praça, e começou a interpretar como se ele próprio fosse o deus. E naquela altura do vinho, né, galera? A gente, né, tá agradecendo Deus pela colheita do vinho, né? Pela colheita da uva transformada em vinho. Então, ele começa a interpretar como se ele fosse o próprio Deus. E as pessoas à sua volta começam a reagir. Ali a gente tem uma primeira interação relacionada ao teatro, como depois ele vai se constituindo e tudo mais. Do mesmo jeito, para os outros deuses, eram feitas oferendas que eram levadas até esses templos. O templo de Atena tinha estátua dentro dela, as pessoas iam até lá, faziam as suas orações, seus agradecimentos, seus pedidos, assim como vários deuses, e a gente tem vários outros templos também na Grécia. Esse templo é um dos mais conhecidos muito por causa da arquitetura que ele era composto. Por quê? A forma de construir os templos também dizia muito sobre o período no qual ele foi construído. Ó, essa parte aqui que a gente chama, ó, são as colunas, né? Nas colunas a gente consegue identificar mais ou menos em qual período foi construído, dependendo se ela era uma coluna dórica, se ela era uma coluna jônica, ou se ela era uma coluna coríntias, tá? É claro que aqui ela tá bem destruída, né, pessoal? Imagina, olha quanto tempo faz. E não se, lá eles não têm essa coisa assim de querer reconstruir tudo correndo do jeito que era para ficar parecido como era. Eles estão marcando, ela marca a história justamente porque ela tá de pé ainda, né? Então eles não vão reconstruir ela como ela era uma vez. Não, eles mantêm ela porque faz parte da história, todo esse processo.
ela continua ali existindo e se transformando a cada dia. Mas dá para ver na internet, tem vários desenhos, várias pinturas que mostram como é que seria, né? Aqui tem um frontão, que ele é em formato triangular, daí tem essa parte lateral aqui toda com desenhos, aqueles desenhos que a gente reconhece como gregos, sabe? Tudo isso aqui tem desenhos aqui na volta, tem baixos e altos relevos de momentos ou de coisas relacionadas ao Deus, e assim por diante. O que eu vou combinar com vocês, pessoal? Que eu sei que todo mundo tá ansioso para almoçar. Eu vou colocar aqui a chamada. Vocês não esqueçam de continuar lendo esse material aqui, porque eu já postei para vocês lá todo ele completo. Então, continuem lendo um pouquinho mais, chega até a parte do textinho que fala sobre o Egito, e depois deem uma olhadinha no link que eu mandei para vocês, tá? Aqui tá o link da chamada, não esqueçam. Eu vi que tem 3 colegas ali que saíram agora, enquanto eu tava apresentando a tela. Vou mandar ali para eles no chat também do WhatsApp, para que eles possam fazer a chamada, porque eles estavam na aula. E é isso. Alguma pergunta? Senão, a gente se encontra em breve. Tô parando aqui a apresentação. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Depois manda uma mãozinha aqui quem já tá preparando o almoço. Aê, Desirê! Gente, olha só, o Vitor. Na aula da pós, eu ficava com o vídeo ligado enquanto eu fazia a janta, gente. Era um sarro, minhas colegas sempre comentavam que eu ia comer. Onde esses slides foi disponibilizado. Vocês lembram que a gente tem um site do Agarre, né, gente? Sim ou não? É um site, né? Lá no site eu mandei o arquivo com todas as nossas aulas, até o final. É um arquivo de PDF com uns 100 slides. E aí, se eu for acrescentar mais alguma coisa, eu acrescento separadamente. Mas lá naquele material que eu já mandei já faz um tempo, o professor Kaique, se não me engano, ele que organiza e coloca lá todo o material. Lá já tem tudo isso aqui, e mais do que eu não trabalhei ainda. Então, quem quiser já ir dando uma olhada, de boa, certo? Então tá. Obrigado pela presença de todos, um bom almoço e até mais. De nada. Obrigado, Nicole. Obrigado, Yasmin. Yasmin Thalita. Imagino que eu também tá bravo. Deve te chamar com o nome completo. Obrigado, Vitor. Yasmin Thalita! Vem tirar essa toalha suja daqui! Eu sabia que ela te chamava assim, porque eu chamaria. O nome composto ele é bom pra isso. Obrigado, Ju. Obrigado, Mundo Curioso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Adri. Tchau, Milene. Suzete, tu tá aí, mulher. Tu foi preparar o almoço e esqueceu. Eu não consigo expulsar vocês da chamada, eu acho. Ou consigo. Vamos testar. Tchau, tchau, Adri.